A ordem cósmica. Krishnamurti. Nós encerramos no outro dia dizendo que quando a mente está totalmente vazia de todas as coisas que o pensamento colocou ali, começa então a verdadeira meditação. Eu gostaria, porém, de me aprofundar mais nesse assunto, de voltar um pouco e descobrir se a mente, o cérebro, poderá vir a se libertar de toda a ilusão e de todas as formas de engano, e também se ele pode ter sua própria ordem. Uma ordem que não seja introduzida pelo pensamento, pelo esforço ou por qualquer tentativa de colocar as coisas no seu devido lugar. Quer descobrir ainda se o cérebro pode se curar completamente, mesmo que esteja muito danificado por traumas e por todos os tipos de situações. Vamos então começar perguntando primeiro se existe uma ordem que não seja criada pelo homem ou pelo pensamento, que não seja o resultado de um ordenamento calculado por contraposição à perturbação e que, portanto, ainda faria parte do antigo condicionamento. David Bohm. Você está se referindo à mente? Quer dizer, pode-se considerar que a ordem da natureza existe por si mesma. Como vocês sabem, isto é um diálogo entre Krishnamurti, David Bohm e pessoas da plateia. Sempre que eu me referir a Krishnamurti, vou-me referir como Ki, David Bohm por Di e interrogante por pessoa da plateia. Prosseguindo. Ki. A ordem da natureza é ordem. Di. Sim, não é criada pelo homem. Ki. Mas não estou falando disso. Não tenho certeza se trata dessa espécie de ordem. Existe a ordem cósmica? Di. Bem, isso ainda é a mesma coisa, num certo sentido, porque a palavra cosmos significa ordem, porém uma ordem completa que inclui a ordem do universo e a ordem da mente. Que, sim, o que estou tentando descobrir é se existe uma ordem que o homem nunca poderá possivelmente conceber. Di. Bem, como vamos discutir isso? Que, não sei, o que é ordem? Neste diálogo também tem outro participante que é o Narayan. Narayan. Existe a ordem matemática, a modalidade mais elevada da ordem conhecida por qualquer disciplina. Que os matemáticos concordariam com essa informação de que a matemática é a ordem completa? Narayan. Sim, a própria matemática é a ordem. Di. Penso que isso depende do matemático, mas há um matemático muito conhecido chamado von Neumann que definiu a matemática como sendo a relação das relações. Na verdade, para ele relação quer dizer ordem. É a ordem operando dentro do próprio campo da ordem em vez de operar sobre algum objeto. Que, sim, é isso que estou querendo captar. Di. Nesse caso, os matemáticos mais criativos estão tendo uma percepção disso a que se pode dar o nome de ordem pura, mas ela é, naturalmente, limitada porque precisa ser expressa matematicamente em termos de fórmulas ou equações. Que, naturalmente, a ordem faz parte da desordem como a conhecemos? Di. O que entendemos por desordem é outra questão. Não é possível dar uma definição coerente de desordem, porque esta viola a ordem. Tudo que efetivamente acontece tem uma ordem, mas podemos dar a uma determinada coisa o nome de desordem se assim o desejarmos. Que, você está dizendo que tudo o que acontece é ordem? Di. Possui uma ordem. Quando o corpo não está funcionando corretamente, mesmo se está com câncer, há uma certa ordem na célula cancerígena. Ela está apenas crescendo de acordo com um padrão diferente que tende a danificar o corpo. Entretanto, a coisa toda possui um certo tipo de ordem que, sim, Di. Ela não violou as leis da natureza, embora em relação a um certo contexto possamos dizer que isso é desordem, pois estamos falando sobre a saúde do corpo, então o câncer é chamado de desordem. Contudo, em si mesmo, que o câncer tem a sua própria ordem. Di. Sim, mas não é compatível com a ordem de crescimento do corpo, que, exatamente,
Então o que entendemos por ordem? Existe essa tal ordem? D. Ordem é uma percepção, não podemos agarrar a ordem. Narayan, penso que, em geral, quando nos referimos a ordem, fazemos-lo em relação a um sistema de referência ou em relação a determinado campo. A ordem sempre tem essa conotação, mas quando você diz a ordem da ordem, como no estudo da matemática, afastamos-nos dessa abordagem limitada. D. Veja, a maior parte dos matemáticos começa com a ordem dos números como 1, 2, 3, 4 e constrói sobre ela numa hierarquia. Mas você pode visualizar o que se entende por ordem dos números. Há, por exemplo, uma série de relações que são constantes. Na ordem dos números, temos o mais simples dos exemplos de ordem. Narayan, e uma nova ordem foi criada com a descoberta do zero. A ordem matemática e a ordem da natureza fazem parte de um campo maior? Ou elas são formas localizadas? Ki. Veja o cérebro. A mente é tão contraditório, está tão contundido que não consegue encontrar ordem. Di, sim, mas que espécie de ordem ele deseja? Ki. Deseja uma ordem na qual esteja a salvo, na qual não se machuque, não fique traumatizado, nem sinta dor física e psicológica. Di, o ponto central da ordem e da matemática é a ausência de contradição. Ki, mas o cérebro está em contradição. Di, e alguma coisa saiu errada. Ki, sim, dissemos que o cérebro deu um passo errado. Di, veja, se o corpo está crescendo de maneira errada, temos uma célula cancerígena, o que significa duas ordens contraditórias, sendo uma delas o crescimento do câncer e a outra a ordem do corpo. Que, sim, mas a mente, o cérebro, pode ficar completamente livre de toda a ordem organizada? Di, você entende por ordem organizada um padrão fixo ou imposto? Que, sim, imposto ou autoimposto. Estamos tentando investigar se o cérebro poderá um dia ficar livre de todas as imposições, pressões, ferimentos, mágoas e banalidades da existência que o empurram em diferentes direções. Se isso não for possível, a meditação não tem qualquer significado. Di, poderíamos ir mais além e dizer que provavelmente a vida não tem significado se não pudermos libertá-la de tudo isso. Que, não, eu não diria que a vida não tem significado. Di, o padrão continua indefinidamente. Que, se ele continuar como sempre fez, indefinidamente, por milénios, a vida não tem significado. Mas eu penso que há um significado e para descobri-lo, o cérebro tem de estar totalmente livre. Di, qual é a origem daquilo a que chamamos desordem? É como um câncer que estivesse ocorrendo dentro do cérebro, desenvolvendo-se de uma maneira que não é compatível com a saúde do cérebro. Que, sim. Di, e ele cresce à medida que o tempo passa. Ela aumenta de uma geração para outra. Que, cada geração repete o mesmo padrão. Di, ela tende a se acumular através da tradição com cada geração. Que, como podemos eliminar ou romper esse padrão estabelecido acumulado? Di, podemos fazer outra pergunta. Por que o cérebro fornece o solo para que esse material cresça? Que, talvez apenas por tradição ou hábito. Di, mas por que o cérebro permanece nisso? Que ele se sente seguro e ele tem medo de que aconteça uma coisa nova porque encontra abrigo na antiga tradição. Di, temos de perguntar então por que o cérebro se engana. Esse padrão envolve o fato que o cérebro se ilude com relação à desordem e ele não parece capaz de percebê-lo claramente. Narayan, há, na minha mente, inteligência por trás da ordem que a usa. Tem uma certa finalidade para o qual cria uma ordem, e quando essa finalidade deixa de existir, eu abandono essa ordem ou padrão. Desse modo, a ordem tem uma inteligência que a executa. Essa é a conotação usual, mas você está se referindo a algo mais. Que, pergunto, se esse padrão de gerações pode ser rompido e por que o cérebro aceitou esse padrão apesar de todos os seus conflitos e da sua miséria. Narayan, estou dizendo a mesma coisa de uma maneira diferente. Quando uma ordem atendeu à sua finalidade, ela pode ser abandonada? Que, aparentemente, não. Estamos falando psicologicamente. Isso não é possível. O cérebro continua repetindo os temores, a mágoa e as misérias. E ele está tão fortemente condicionado que não consegue ver uma saída porque, devido à repetição constante, tornou-se obtuso.
Narayan, o momentum da repetição está presente? Que, sim, esse momento toma a mente mecânica e ela se refugia nessa indolência e diz: está tudo bem, eu posso continuar. É isso o que fazem os seres humanos em sua maioria. Isso é parte da desordem. Pensar dessa maneira é uma manifestação da desordem, que, naturalmente, Narayan, você relaciona a ordem com a inteligência ou a ordem é algo que existe por si próprio? Inteligência envolve ordem. Ela requer a percepção da ordem de uma maneira ordenada, sem contradição. Mas penso que, nos termos desta discussão, nós mesmos não criamos isso, não impomos essa ordem, mas, ao contrário, ela é natural. Sim, sou o homem comum. Percebo que estou preso. Toda a minha maneira de viver e de pensar parte dessa enorme extensão de tempo. O tempo é toda a minha existência. Eu me refugio no passado, que não pode ser alterado, certo? Bem, penso que se falássemos com o chamado homem comum, descobriríamos que ele na verdade não entende que o tempo é algo que acontece a ele. Estou dizendo que um homem comum pode ver, depois de conversar com outro, que toda a sua existência baseia-se no tempo e a mente refugia-se no tempo, no passado. O que isso quer dizer exatamente? Como ela se refugia? Porque o passado não pode ser mudado. Sim, mas as pessoas também pensam a respeito do futuro. É comum pensarmos que o futuro pode mudar. Os comunistas disseram, abandonem o passado, vamos mudar o futuro. Mas não podemos abandonar o passado, mesmo se pensamos que podemos. Então, se mesmo aqueles que tentam não se refugiar no passado não conseguem abandoná-lo, parece que não importa o que façamos, estaremos presos. O próximo passo, então, é descobrir porque o cérebro aceita esse modo de viver, porque ele não o destrói. É devido à preguiça ou é porque não há esperança de que se possa destruí-lo? Esse ainda é o mesmo problema de ir do passado para o futuro. Naturalmente, então o que o cérebro deve fazer? Isso se aplica à maior parte das pessoas, não é verdade? Não compreendemos porque, quando as pessoas descobrem que o seu comportamento é desordenado ou irracional, elas tentam abandonar o passado, mas percebem que isso não é possível. Espere, senhor. Se eu abandono o passado, não tenho existência. Se eu abandono todas as minhas recordações, não tenho nada, não sou nada. Penso que algumas pessoas, como os marxistas, encarariam isso de uma maneira um pouco diferente. Marx disse que é preciso transformar as condições da sociedade humana e que isso eliminará o passado. Mas isso não ocorreu, não pode ser feito. É porque quando o homem tenta transformar as coisas, ele ainda está atuando a partir do passado. Sim, é isso que estou dizendo. Se disséssemos não dependem em nada do passado, então, como você perguntou, o que iríamos fazer? Nesse caso, eu não sou nada. Seria essa a razão pela qual não podemos possivelmente abandonar o passado? Pois minha existência, minha maneira de pensar, minha vida, tudo vem do passado. E se dissermos vamos eliminar tudo isso, o que restará? Penso que poderíamos dizer, é óbvio que temos de manter certas coisas do passado, como conhecimento útil. Sim, já abordámos tudo isso. Mas suponha que mantivéssemos essa parte útil do passado e eliminássemos todos os aspectos dele que são contraditórios. Que são todos psicologicamente contraditórios. O que restará então? Apenas ir para o escritório? Não haverá nada. É esse o motivo pelo qual não podemos abandonar o passado? Ainda há uma contradição nisso. Porque se você pergunta o que restará, ainda está perguntando a partir do passado. Naturalmente. Você está simplesmente dizendo que quando as pessoas falam em abandonar o passado, elas não estão realmente fazendo, e sim apenas transformando isso numa outra questão que evita o assunto? Todo o meu ser está no passado, ele mudou ou foi modificado, mas suas raízes estão no passado. Entretanto, se você dissesse, está bem, abandonem tudo isso e no futuro vocês terão uma coisa bem diferente e melhor. As pessoas se sentiriam atraídas por isso? Melhor, no entanto, é algo ainda relacionado com o passado. Mas as pessoas querem se sentir seguras, pelo menos com relação a alguma coisa. É exatamente isso. Não há nada. O ser humano comum quer alguma coisa a qual ele possa se apegar. E ele poderá sentir que não está se agarrando ao passado, e sim
tentando alcançar alguma coisa. Que, se eu alcançar alguma coisa, isso ainda será passado. Di, sim, tem suas raízes no passado, mas isso nem sempre é óbvio, pois as pessoas dizem que é uma nova e importante situação revolucionária. Que, então tivemos raízes no que enquanto tivermos raízes no passado não poderá haver ordem. Di, porque o passado está permeado pela desordem. Que, sim, e minha mente, o meu cérebro está disposto a ver que não há absolutamente nada se eu abandonar o passado. Di, e nada para ser alcançado. Que, nada, não há movimento. Algumas vezes as pessoas balançam uma cenoura na minha frente e eu tolamente a sigo. Mas eu percebo que não existem realmente cenouras, nem recompensas e nem castigos. Como posso, então, dissolver esse passado? Se não o fizer, continuarei vivendo na esfera do tempo que é criada pelo homem. O que farei então? Estarei disposto a enfrentar o vazio absoluto? Di, o que você diria a alguém que não estivesse disposto a enfrentar isso? Que eu não me importo. Se alguém disser que não pode fazer isso, responderei, muito bem, vá em frente. Mas estou disposto a abandonar completamente o meu passado, o que significa que não há esforço ou recompensa. Nada. O cérebro está disposto a enfrentar esse estado extraordinário e completamente novo de existir no nada, e isso é incrivelmente aterrorizante. Di, mesmo o significado dessas palavras estará arraigado no passado. Que, naturalmente, compreendemos isso. A palavra não é a coisa. A mente diz que está disposta a fazer isso, a enfrentar esse vazio absoluto, porque viu por si mesma que todos os lugares onde se refugiava eram ilusões. Di, penso que isso não deixa de fora algo que você já levantou antes, a questão do dano que as cicatrizes provocam no cérebro. Que é exatamente isso. Di, o cérebro que não está danificado poderia possivelmente abandonar o passado com relativa rapidez. Que, será que podemos descobrir o que danificou o cérebro? Certamente um dos fatores são as emoções fortes e perseverantes, como o ódio. Di, provavelmente um lampejo de emoção não causa muito dano, mas as pessoas o alimentam. Que, naturalmente, o ódio, a raiva e a violência não apenas abalam como também ferem o cérebro, certo? O excesso de excitação também faz a mesma coisa. Que, sem dúvida, e também as drogas, etc. A reação natural não danifica o cérebro. Agora, o cérebro está danificado. E se pusermos que ele foi lesado pela raiva? Poderíamos até mesmo dizer que os nervos provavelmente fazem conexões erradas entre si e que essas conexões são excessivamente fixas. Penso que há evidências de que essas coisas alterarão efetivamente a estrutura. Que, sim, e será que podemos ter uma visão intuitiva da natureza completa da perturbação, de modo que essa visão intuitiva altera as células do cérebro que foram lesadas? Bem, possivelmente isso as faria começarem a curar-se. Que, certo, essa cura deve ser imediata. Poderá demorar no sentido de que, se forem feitas conexões erradas, será necessário tempo para redistribuir os elementos. O início do processo me parece imediato. Que, está bem, conseguirei fazer isso? Escutei X, li e pensei cuidadosamente a respeito disso tudo. E percebi que a raiva, a violência, o ódio, qualquer emoção exagerada fere o cérebro. E a visão intuitiva de tudo isso provoca uma mutação nas células. É assim, os ajustamentos dos nervos também serão extremamente rápidos. Acontece alguma coisa com as células cancerosas. Às vezes o câncer para repentinamente de crescer e cede, por alguma razão desconhecida. Mas deve ter ocorrido uma mudança nessas células. Será porque as células do cérebro se alteram fundamentalmente e o processo do câncer foi interrompido? Sim, fundamentalmente ele para e começa a se desmantelar. Desmantelar, sim, é isso. Narayan, você está dizendo que a visão intuitiva põe em ação o tipo correto de conexões e interrompe as conexões erradas? E até mesmo desmantela as conexões erradas? Narayan, é criado então um novo começo e é criado agora? Num só momento. É isso a visão intuitiva. Narayan, mas não há tempo envolvido nisso, porque o movimento correto começa agora. Há outra coisa que eu quero questionar sobre o passado. Para a maior parte das pessoas, o passado significa prazer. Não apenas prazer, mas a recordação de tudo. Narayan,
Só começamos a não gostar do prazer quando ele se deteriora ou leva a dificuldades. Queremos ter prazer o tempo todo, que, naturalmente. Narayana, algumas vezes é difícil distinguir entre o prazer e a deterioração ou as dificuldades que ela traz. Que prazer é sempre o passado, não há prazer no momento em que a coisa está acontecendo. Ele surge mais tarde, quando é lembrado. A recordação, então, é o passado. Mas estou disposto a enfrentar o nada, o que significa eliminar tudo isso. Narayana, mas o que eu quero dizer é que o ser humano, mesmo que compreenda o que você está dizendo, fica enclausurado nessa esfera. Que isso ocorre porque ele não está disposto a enfrentar esse vazio. O prazer não é compaixão, o prazer não é amor, o prazer não tem lugar na compaixão. Porém, se ocorrer essa mutação, talvez a compaixão torne-se mais forte que o prazer. Talvez até mesmo a percepção da ordem possa ficar mais forte do que o prazer. Se as pessoas estiverem realmente interessadas em alguma coisa, o prazer não representará nenhum papel nesse momento. Narayana, mas o que acontece a um homem que é dominado pelo prazer? Que já discutimos isso. Enquanto ele não estiver disposto a enfrentar esse extraordinário vazio, ele permanecerá com o antigo padrão. Veja bem, temos de dizer que esse homem também tinha um cérebro danificado. É a lesão no cérebro o que provoca essa ênfase no prazer e também no medo e na raiva. Mas o cérebro lesado cura-se quando há a visão intuitiva. Sim, mas penso que muitas pessoas que entenderiam que o ódio e a raiva são produtos do cérebro lesado achariam muito difícil reconhecer que também o prazer é produto do cérebro lesado. Sim, mas é claro que é. Podemos dizer que há uma verdadeira satisfação que não seja produto do cérebro lesado e que é normalmente confundida com prazer. Narayana, se o prazer dá origem à raiva, a raiva é parte do cérebro lesado. E também a procura do prazer. Temos então uma visão intuitiva de quão destrutivo o passado é para o cérebro. Pode o próprio cérebro percebê-lo, ter essa visão intuitiva e se afastar disso? Narayana, você está dizendo que o início da ordem provém da visão intuitiva? Obviamente, vamos trabalhar a partir daí. Narayana, posso colocar a coisa de maneira diferente? É possível reunir uma certa quantidade de ordem numa forma de padrão, artificialmente, de modo que ela faça surgir uma certa quantidade de visão intuitiva? Não podemos encontrar a verdade através da falsidade. Narayana, pergunto isso deliberadamente porque muitas pessoas parecem não possuir a energia necessária para a visão intuitiva. Temos extrema avidez por ganhar a vida, ganhar dinheiro, fazer qualquer coisa em que estejamos realmente interessados. Se tivermos um interesse vital nessa transformação, etc., teremos a energia necessária. Podemos continuar? Eu, como ser humano, percebi que essa visão intuitiva eliminou o passado e que o cérebro está disposto a viver no nada. Certo? Chegamos nesse ponto várias vezes a partir de diferentes direções. Agora, vamos continuar. Não há nada colocado ali pelo pensamento. Não há qualquer movimento do pensamento, exceto um conhecimento factual que tem seu próprio lugar, falando psicologicamente. Porém, não há movimento na mente nem no pensamento. Não existe absolutamente nada. Você está dizendo que também não há sentimento? Veja, os movimentos do pensamento e do sentimento são conjuntos. Espera um instante. O que você entende por sentimento? Bem, normalmente as pessoas poderiam dizer que concordam em que não há pensamento, mas que elas têm vários sentimentos. É claro que temos sentimentos. São as sensações e há também os sentimentos internos. Sentimentos internos de quê? É difícil descrevê-los. Os que podem ser facilmente descritos são evidentemente do tipo errado, como a raiva e o medo. A compaixão é um sentimento? Provavelmente não. Não é um sentimento. Embora as pessoas possam dizer que sentem compaixão, até a própria palavra sugere que é uma forma de sentimento. Compaixão contém a palavra paixão, que é um sentimento. Essa é uma questão difícil. Poderíamos talvez discutir o que normalmente reconhecemos como sentimentos?
vamos nos aprofundar um pouco nisso. O que entendemos por sentimentos, sensações? Bem, não é isso o que as pessoas normalmente querem dizer. Veja bem, as sensações estão ligadas ao corpo. Então você está se referindo a sentimentos que não estão ligados ao corpo? Sim, os que nos tempos antigos seriam descritos como próprios da alma. Da alma? Naturalmente. Essa é uma saída fácil, mas não quer dizer nada. Não. Quais são os sentimentos internos? O prazer? Bem, na medida em que pudéssemos classificá-los, essa descrição não seria válida. O que é válido então? O estado não verbal? Talvez seja um estado não verbal, alguma coisa análoga a um sentimento que não é fixo, que não pode ser definido. Narayan, você está dizendo que não é sentimento, que é semelhante ao sentimento, mas que não é fixo? Sim, estou apenas expondo que isso poderia existir se dissermos que não há pensamento. Eu estou tentando esclarecer isso. Sim, não há pensamento. O que isso realmente quer dizer? Isso realmente quer dizer que o pensamento é movimento, que o pensamento é tempo, certo? Nesse vazio não existe o tempo ou o pensamento. Sim, e talvez nenhum sentido de existência de nenhuma entidade dentro dele. Nenhuma, naturalmente. A existência de entidades é a coleção das memórias do passado. Mas essa existência não é apenas o pensamento que pensa a respeito dela, mas também o sentimento de que ela está ali. Captamos uma espécie de sentimento dentro dela. Um sentimento, sim. Não há ser, não há nada. Se houver um sentimento de existir que continua, sim, mesmo que não pareça possível verbalizar isso. Seria um estado sem desejo. Como podemos saber se esse estado é real? Se é genuíno? É isso que estou perguntando. Como podemos saber ou perceber que isso é assim? Em outras palavras, você quer uma prova disso. Narayan, não uma prova, mas a comunicação desse estado. Espera um pouco. Suponha que alguém possui essa compaixão peculiar. Como pode ele comunicá-la a mim se vive no prazer e tudo mais? Ele não pode. Narayan, não, mas estou preparado para escutá-lo. Preparado para escutá-lo, mas quando profundamente? O homem diz que não há ser, e toda a sua vida tem sido esse vir a ser. E, nesse estado, ele afirma que não há ser em absoluto. Em outras palavras, não há um mim, certo? Agora você diz, mostre isso a mim. Só se pode mostrá-lo através de certas qualidades que possui de determinadas ações. Quais são as ações de uma mente que está totalmente vazia de ser? Ações em que nível? Ações no mundo físico? Narayan, parcialmente. Em sua maior parte. Muito bem. Esse homem captou esse sentido de vazio da ausência de ser. Ele não está agindo a partir de interesses egoístas. Suas ações estão no mundo da vida, do dia a dia, e você pode julgar se ele é um hipócrita, se ele diz algo e se contradiz no momento seguinte, ou se ele está efetivamente vivendo essa compaixão e não apenas dizendo eu me sinto compassivo. Mas se não se estiver fazendo a mesma coisa, não se terá como saber. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Narayan, não podemos julgá-lo. Não podemos. Então, como ele pode nos transmitir em palavras essa peculiar qualidade da mente? Ele pode escrevê-la, dar voltas em torno dela, mas não pode passar sua essência. O Dr. Boone, por exemplo, poderia discutir com Einstein. Eles estão no mesmo nível. E eu e ele podemos discutir. Se alguém possui esse sentido de não ser, de vazio, o outro pode se aproximar bastante, mas nunca poderá penetrar em sua mente, a não ser que ele também possua esse sentido. Narayan, existe algum meio de comunicar isso para alguém que esteja aberto e que não seja através de palavras? Estamos falando de compaixão. Não é o eu me sinto compassivo. Isso está completamente errado. Veja bem, na vida diária essa mente age sem o mim, sem o ego. Consequentemente, poderá cometer um erro, mas o corrigirá imediatamente. Ela não transporta esse erro. Narayan, ela não está presa. Não está presa, mas temos de tomar cuidado aqui para não acharmos uma desculpa para o erro.
Chegamos então ao ponto que discutimos antes. O que é, pois, a meditação? Correto? Para o homem que está se transformando, a meditação não tem qualquer significado. Essa é uma tremenda declaração. Quando não há esse ser ou esse vir a ser, o que é meditação? Ela deve ser totalmente inconsciente, totalmente espontânea. Você quer dizer sem intenção inconsciente? Que sim, penso que isso está correto. Você diria, espero que isso não sou de forma tola, que o universo, a ordem cósmica, está em meditação? Bem, se está ativo, então temos de encará-lo desse modo. Que não, está num estado de meditação. Sim, que penso que isso está correto, vou manter a isso. Deveríamos nos aprofundar mais no que é a meditação. O que o universo está fazendo? Narayana, se dissermos que o universo está em meditação, a expressão dessa meditação é a ordem? Que ordem poderemos discernir que comprove essa meditação cósmica ou universal? Que o nascer e o pôr do sol, todas as estrelas, os planetas, são ordem. A coisa toda está em perfeita ordem. Temos de relacionar isso com meditação. De acordo com o dicionário, o significado de meditação é refletir, revolver alguma coisa na mente e prestar bastante atenção. E também medir. Esse é um significado adicional, mas significa pesar, ponderar, significa medir no sentido de pesar. Pesar é isso, ponderar, refletir a respeito e assim por diante. Pesar a significação de alguma coisa. É isso que você quer dizer? Não. Então por que você usa essa palavra? Narayana, disseram-me que, em inglês, contemplação tem uma conotação diferente de meditação. Contemplação subentende um estado mental mais profundo. É difícil de saber. A palavra contemplar, na verdade, vem da palavra templo. Sim, exatamente. Seu significado básico é criar um espaço aberto. Um espaço aberto entre Deus e eu? É assim que a palavra surgiu. Concordo. Narayana, a palavra sânscrita Dhyans não possui a mesma conotação que meditação. Não. Narayana, porque a meditação tem implicações de medição e provavelmente de maneira indireta essa medição é a ordem. Não. Eu não quero introduzir a ordem. Vamos deixar a palavra ordem de fora. Já passamos por isso, já batemos nessa tecla até eliminá-la. Porque você usa a palavra meditação? Não vamos usá-la. Vamos descobrir o que você realmente está querendo dizer aqui. Você diria um estado de infinidade, um estado que não pode ser medido e mensurável? Sim. Não há qualquer tipo de divisão. Veja bem, estamos fornecendo uma porção de descrições, mas ele não é isso. Sim, mas há qualquer sentido de a mente estar, de alguma forma, consciente de si própria? É isso que você está tentando dizer? Em outras ocasiões, você disse que a mente está se esvaziando de conteúdo. Aonde é que você quer chegar? Estou perguntando se ela não é apenas infinita, mas se algo mais está envolvido. Muito mais. Dissemos que o conteúdo é o passado que está criando desordem. Então poderíamos dizer que esse esvaziamento de conteúdo está, num certo sentido, constantemente limpando o passado. Você concordaria com isso? Não. Quando você diz que a mente está se esvaziando de conteúdo, se esvaziou. Está bem. Quando o passado estiver limpo, você dirá então que isso é meditação? Que isso é meditação? Não. Contemplação. Narayana, apenas um começo. Começo? Narayana, o esvaziamento do passado. Esse esvaziamento do passado, que é raiva, ciúme, crenças, dogmas, apegos, etc., tem de ser efetuado. Se não houver esse esvaziamento, se qualquer parte disso ainda existir, levará inevitavelmente à ilusão. O cérebro ou a mente deverá estar totalmente livre de todas as ilusões que surgem através do desejo, da esperança, da necessidade de segurança e de tudo isso. Você está dizendo que depois que isso é feito, abre-se uma porta para uma coisa mais ampla, mais profunda? Sim. De outro modo, a vida não teria significado. Estaria apenas repetindo esse padrão. Narayana, o que exatamente você
quis dizer quando afirmou que o universo está em meditação? Que é assim que eu me sinto. D. Poderíamos dizer, em primeiro lugar, que o universo não é realmente governado pelo seu passado? Veja, o universo cria determinadas formas que são relativamente constantes, de modo que as pessoas que o observam superficialmente veem apenas isso, e parece então que ele é determinado a partir do passado. Que, sim, ele não é governado pelo passado. Ele é criativo, está em movimento. D. E então esse movimento é a ordem? Que você, como cientista, aceitaria tal coisa? D. Bem, na verdade eu aceitaria. Que estamos ambos loucos? Vamos colocar a pergunta de outra maneira. É realmente possível que o tempo seja eliminado? Toda a ideia do tempo como passado, cronologicamente, de modo que não haja em absoluto um amanhã? Há o sentimento, a realidade efetiva psicologicamente de não haver o amanhã. Penso que essa é uma maneira mais saudável de se viver, o que não significa que eu me tornei irresponsável. Isso seria excessivamente infantil. D. É apenas uma questão de tempo físico, que é uma certa parte da ordem natural, que, naturalmente, isso já está entendido. D. O problema é se possuímos um sentido para a experiência do passado e do futuro, ou se estamos livres desse sentido. Que, pergunta a você, como cientista, o universo baseia-se no tempo? D. Eu diria que não, mas veja, geralmente, que isso é tudo o que eu quero. Você diz não. E pode o cérebro, que evoluiu no tempo? D. Bem, ele evoluiu no tempo? Na verdade, ele se emaranhou no tempo, pois o cérebro é parte do universo que, como dissemos, não se baseia no tempo. Que, concordo. D. O pensamento emaranhou o cérebro no tempo. Que, tudo bem. Poderia esse emaranhamento ser desenredado, libertado, de modo que o universo seja a mente? Entende? Se o universo não pertence ao tempo, poderá a mente, que emaranhou-se no tempo, libertar-se dessa trama e, dessa forma, ser o universo? Você entende o que eu estou querendo dizer? D. Sim. Que isso é ordem. D. Isso é ordem. E você diria que é meditação? Que é isso. Eu chamaria isso de meditação, não no sentido comum de ponderação, que está no dicionário, mas um estado de meditação em que não há nenhum elemento do passado. D. Você diria que a mente está se desenredando do tempo e também está, efetivamente, desenredando o cérebro do tempo? Que, sim. Você aceitaria isso? D. Sim. Que, como uma teoria? D. Sim, como uma proposta. Que, não. Eu não a quero como proposta. D. O que você entende por teoria? Que, teoria, quando alguém se aproxima e diz, isso é a verdadeira meditação. D. Certo. Que, espere, alguém diz que pode viver dessa maneira, que a vida tem um extraordinário significado, que é cheia de compaixão, etc. E que toda a ação no mundo físico pode ser imediatamente corrigida e assim por diante. Você, como cientista, aceitaria tal estado ou diria que o homem que fala desse modo está maluco? D. Não, eu não diria isso. Sinto que é perfeitamente possível, é inteiramente compatível com tudo que eu conheço a respeito da natureza. Que, então está tudo bem. Portanto, a pessoa não é um desequilibrado. Naturalmente, o essencial não é colocar tudo isso em palavras, certo? Isso está entendido. Mas pode ser comunicado a outra pessoa, como alguns de nós podem chegar a isso, de modo que possamos efetivamente comunicá-lo? 7 de junho de 1980, Brockwood Park, Hampshire.